Olá galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô com a minha amiga Jaciara, professora e pedagoga, e a gente vai falar um pouquinho pra vocês sobre inclusão. Jaciara, boa noite. Então, boa noite. Inclusão social. Fala um pouquinho pra gente. Ai, boa noite. Então, inclusão é um conjunto, né, de ações para combater a exclusão, né? E no caso, a inclusão não precisa ser só de deficiência, pode ser de gênero, né? Mas no caso aqui nós estamos falando de inclusão mesmo de crianças com necessidades especiais. Qual é o maior desafio da escola hoje relacionado à inclusão? Então, o maior desafio hoje, né, nas escolas são a acessibilidade mesmo a essas crianças. O que acontece? A gente tem falado muito de uma palavra que é equidade, que é dar condições a todas as crianças, né? E não tem acontecido isso. Então, assim, não adianta só nós, professores em sala de aula, trazer meios para incluir essa criança. A escola também, né, no caso o diretor, a cabeça da escola também tem que pensar em inclusão. Não só a gente em sala de aula, no caso um todo. Aí, no caso, vai a Secretaria de Educação, também tem que pensar em inclusão junto conosco. Então, assim, é um vínculo, sabe? Um ajudando o outro, pra gente começar a avançar e a falar de inclusão. Certo. A escola hoje, ela prepara os alunos de alguma forma para receber uma criança especial, uma criança cadeirante, uma criança autista, que tem alguns comportamentos diferentes das crianças típicas. Então, em sala de aula, cabe ao professor criar esse meio, né? Igual eu falei antes, a escola, quando recebe uma criança, né, que é igual a qualquer outra, que é direito dela, né, estar na escola, a gente tem que sim promover meios para incluir a criança e receber com todo amor, né? Porque não é só porque, ou exemplo, uma criança autista que nós não vamos desenvolver as habilidades dela. Então, assim, incluir em geral. Então, é um conjunto, é algo que tem que ser, assim, algo de coração mesmo. Tem que fluir e tem mesmo que promover ações para que essa criança avance em suas habilidades. Eu te perguntei isso porque eu vi recentemente numa reportagem onde um neuropediatra, né, contava o que aconteceu com uma paciente dele. A criança, ela estava numa escola, né, de crianças típicas, uma escola normal, uma escola particular, e o professor ali muito voltado a ajudar a criança e tal, só que as crianças da sala, as crianças da escola não eram preparadas para receber aquela criança. Então, assim, por mais que a família quisesse que a criança estudasse numa escola comum, numa escola normal, junto com as outras crianças, as crianças não eram preparadas para isso. Então, acabavam desfazendo de alguma forma, alguns faziam bullying com as crianças especiais. E a gente sabe que isso acontece muito, tanto com os autistas, quanto com os cadeirantes, as crianças que são cegas. E, assim, eu acho, particularmente com a mamãe de uma criança autista, que a escola deveria ter um preparo diferenciado para receber essas crianças. Sim. É porque também a gente tem que pensar no extremo. Uma criança autista severa numa escola é muito difícil. Então a gente tem que olhar também o lado da mãe. É muito difícil. Tem que ter uma criança cega, por exemplo, né? Tem que ter todo o preparo. Então, assim, não é a sala de aula ser um depósito de crianças e colocar lá e o professor não buscar, as pessoas não buscarem conhecimento para despertar, para desenvolver essa criança, as habilidades. Então, assim, acontece, é muito triste quando acontece isso e a gente vê por aí. Então, assim, a luta não é só agora, a gente tem que continuar lutando em questão de inclusão, sabe? Porque é um desafio. Inclusão é um tema que não era preciso estar imposto, era para fluir. Porque tá aí. Olha o tanto de criança que precisa ser, né, ouvida. Quantas mães precisam ser ouvidas? Porque além da criança ter também, a mãe também precisa ser cuidada. A mãe precisa de um psicólogo. Porque não é fácil quando a criança dá uma crise. Não é. Então, assim, envolve tudo. O psicológico da mãe. Porque, na verdade, você é uma mãe, você se torna tudo, você larga sua vida pessoal, tudo, pra estar se dedicando à criança. Então, assim, é muito complicado isso. Então, a gente tem que olhar as duas extremidades. Em sala de aula, quando vem uma criança autista severa, você vê o preconceito,
né? Não só das crianças, mas das mães. Então, assim, precisa ser falado isso. E em casa, as pessoas precisam alertar, olha, criança é assim, porque é autista. Explicar mesmo a situação. Não apontar lá, pirracento, porque é muito isso que a gente escuta na rua. Quando a criança tá chorando, o pirracento, a mãe da educação não bate. Então, assim, isso fere uma mãe. Fere muito. Muito. Eu, assim, cheguei nesse mundo agora, né, caí aqui de paraquedas, pra mim tem sido muito complicado, porque a maioria das vezes, quando uma outra pessoa que não entende, porque pra mim tudo é muito novo. Sim. Eu cheguei agora. Antes de eu viver na pele o autismo, eu não tinha noção do que era o autismo, como que era o comportamento de uma criança autista. Eu tô acompanhando agora, eu tô vivendo isso agora. Sim. Então, assim, as pessoas não procuram saber. Eu acho que hoje tem pouca informação. Eu acho que na escola deveria ter palestras, né? Ser falado com a família das crianças, até para preparar os pais das outras crianças para poder preparar os seus filhos. Porque, assim, muitos dos pais, assim como eu, nem sabe o que é o autismo, como é uma criança. Então, a gente não prepara nossos filhos típicos para receber uma criança diferente. A gente nem sabe como é que é. Então, assim, a gente só vai saber quando a gente vive, que é o que eu tô passando agora. E tem mães também que têm até vergonha de falar que o filho é autista. Porque acontece. Não fala pra ninguém, não, que ele é autista. Gente, não é algo... A gente precisa começar a falar isso, porque tem várias mães que têm isso. Tem esse sentimento de vergonha, de culpa. Isso não é culpa. Né? Tem que amar a criança, é direito de toda criança a educação. É lei. É lei. Então nós temos sim que lutar por esse tema. A lei hoje, né? Você falou que é lei, é direito da criança, a educação, e tá na lei isso. Sim. Você acha que essa lei ela é bem cumprida? Tipo, na escola pública, as crianças são bem aceitas, né? Até porque é obrigação da escola aceitar aquela criança. Na escola particular, você que já trabalha em colégio particular, como é que você vê isso? As crianças são bem aceitas, tem uma certa rejeição, eles negam um pouco vaga, falam que não tem. Como é que funciona mais ou menos isso? O que você pessoalmente já acompanhou assim, sobre esse tema? Então, eu já trabalhei em escolas que tinha esse certo... é inclusão, então vai entrar. Então, assim, a pública, ela tem que aceitar. Mas tem escolas particulares, não vamos generalizar, por favor, que acontece sim esse preconceito, sabe? Acontece, não, aqui não é uma escola preparada. Oi, tem escola preparada sim. É lei, é direito, tem que aceitar a criança. Então, assim, imagino para uma mãe ouvir, porque teve mães já que já escutaram isso. Não tem vaga. E acontece isso. Mas tem. Não tem limite em sala de aula para isso, entendeu? Só pode ter 2 alunos. Não. Tem que... Por isso que eu falo, nós, né, que estamos, assim, como porta-voz desse assunto, né, Marcele? Porque a gente precisa falar isso. A gente precisa lutar contra essas escolas que viram as costas. Porque quando a gente sente na pele... né? Quando tem na nossa família, é diferente. É muito diferente. Aí as pessoas começam a lutar pelo tema, né? É muito triste mesmo. Mas eu já presenciei coisas assim, já várias vezes, e nunca concordei, sabe? Da criança ficar jogada no canto, faz bagunça, né? Por um certo TDAH, não deixa ele lá. Não vai fazer nada, não. Então, assim, é triste. Sabe? A gente se forma, estuda 4 anos. A gente tá ali. Pra que então eu me formei? Se eu não quero mudar aquela vidinha que tá sendo excluída dentro de uma escola. Né? Então, assim, é algo que a gente precisa abraçar. Algo que a gente precisa falar e colocar mesmo. A boca no trombone mesmo, de falar. Em que inclusão vire rotina. Que as pessoas entendam que esse tema precisa mesmo ter voz no Brasil inteiro, né? Ter voz para as mães que ficam em casa sofrendo calada muitas vezes, né? Ver o seu filho, né, criando, desenvolvendo as habilidades que tem que sim desenvolver. Então, eu acho que assim, as mães elas não podem deixar passar, né? A gente sabe que é bem complicado. Eu recentemente entrei em contato com uma escola onde o diretor da escola me comunicou que não tem mediador na escola pela questão do valor da mensalidade e tudo. Então, assim,
A criança autista ou uma criança com deficiência especial que precisa de uma ajuda diferenciada, ela tem sim direito ao mediador. Sim. Você sabe como é que funciona? Alguma coisa sobre essa questão do mediador? Então, o mediador é direito da criança, né? Elas têm que ter até para um auxílio, né? Pra ficar mesmo do lado, mediando a criança. Então, toda criança tem direito ao mediador. Não é aquela coisa assim de um mediador para 2 crianças. Não existe isso. É um mediador para cada criança. Isso tem que acontecer. Você não tem que ficar implorando mediador para criança, não. Porque é direito da criança. Então, assim, as pessoas não podem ficar mascarando essas coisas. A gente tem que falar para acontecer. Imagina uma criança autista numa sala, né? Eles só com o professor e os outros alunos. Como que ele vai desenvolver? É impossível. Sabe? Os professores, eles fazem de tudo, sabe? Para desenvolver a criança. Mas tem hora que não dá. Né? A criança tem que ter um olhar diferenciado, sim. Não é, vai ter um olhar para excluir, não. É para incluir mesmo, para desenvolver as habilidades. Então, o mediador é muito importante no desenvolvimento da criança, né? E as escolas precisam mesmo ter um mediador, né? Eu já ouvi casos de pessoas que ter que ir, né? Pedir, implorar um mediador. Poxa, o laudo tá ali, tá claro. Tá claro. Né? Gabriel, assim, o médico deu um laudo provisório para ele, mas esse laudo tá bem especificado que ele precisa de um mediador, porque ele não fala, ele não sabe ainda se comunicar de nenhuma forma, ele não vai falar quando ele estiver com fome, ele não vai falar quando ele estiver de cocô, ele tem uma dificuldade enorme de prestar atenção nas coisas, então assim, de se manter focado numa mesma atividade, então assim, ao mesmo tempo que ele tá aqui com um brinquedo que ele gostou, ele levanta e ele não quer mais aquilo, perde o interesse muito fácil, então assim, eu acho que por isso o mediador também é muito importante, mesmo quando a criança está na creche, por exemplo, que vai ser o meu caso agora esse ano. Eu acho que muitas mães pensam o seguinte, não vou correr atrás do mediador agora, porque ele ainda é muito pequenininho, ele ainda não vai aprender agora, então deixa pra quando entrar na alfabetização. E eu acho que não é bem assim, né? Aprende sim. A criança tem que ser desenvolvida desde, né? Desde pequeno. A gente tem que desenvolver quanto antes, né, melhor, né? Até pra oralidade, Por isso que eu falo, as terapias são muito importantes. Muito importantes para essas crianças. Muito. Então, assim, imagina o deslocamento das mães, né? São várias, porque não é só uma, não é só fono. São várias. Então, assim, se a gente começar do começo, nossa, ó, as habilidades deles vai fluindo. E é muito rápido. Quando a gente corre atrás, é muito rápido. Você vê, eu tô aí com o Gabriel tem 3 meses e ele já melhorou muito. Sim, vai melhorar mais. Vai melhorar mais. Então, assim, todos os profissionais elogiam ele, questão de olhar, né, a manter o olhar por um tempo. E, assim, ele nem olhava quando era chamado. Então, assim, pra mim já é uma melhora enorme. Mas o que eu alerto aqui as mães, não deixe passar. Então, assim, não pense que eu vou correr atrás do mediador quando chegar na alfabetização. Corre atrás agora. É muito importante. A Jaciara, como professora, tá aqui, não me deixa mentir, sobre a importância do mediador para as crianças deficientes. Então, assim, ajuda muito, faz muita diferença. Não pensa porque ele tem 1 ano e meio, ele tem 2 anos e isso não vai fazer diferença agora. Vai sim. Tá? Então, assim, volto a perguntar para ela sobre a questão da lei. O que a mãe pode fazer caso a escola particular, por exemplo, fale que... Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu fui fazer uma matrícula pro Gabriel num colégio e chegou nesse colégio, a diretora me informou que não tem vaga. Depois que eu disse que o Gabriel é uma criança especial, que o Gabriel tem autismo. Só que aí, uma outra parente minha ligou pra mesma escola, pra mesma série e conseguiu uma vaga depois de mim. O que eu devo fazer como mãe pra conseguir reverter isso, caso eu queira muito que ele estude nessa escola, por exemplo? Recorrer aos direitos. Sim, claro. Porque é direito de toda criança estar numa escola. Então, assim, recorrer mesmo. E com todas as suas garras, porque não existe isso. Não existe limite para ter em questão de... né, a criança tem deficiência, não pode. Né? Tem que recorrer. Por que a sua amiga conseguiu e você não? Então, assim, isso daí precisa ter um olhar, né? Então, tem algo errado aí. Entendeu? O meu filho, eu liguei primeiro, depois ela ligou, tem vaga? Tem que recorrer sim.
ao seu direito, ao direito do Gabriel. Porque quantos alunos, né, quantas mães passam por isso e se calam simplesmente? Porque se as mães se calarem, o que vai acontecer? Sempre vai acontecer isso. Vai acontecer. E nada vai mudar. Nada vai mudar. Você comentou sobre a questão da lei. A escola pode cobrar alguma coisa à parte, no caso, para um mediador? Vamos supor, a escola particular, ela fala que ela não tem mediador por questão de valor de parcela, talvez o valor seja muito baixo da mensalidade. A escola pode cobrar alguma coisa a mais. Por exemplo, o valor da parcela hoje está R$280. O diretor ele pode cobrar alguma coisa a mais da mãe referente a um mediador? Então, tem escolas, igual particulares, tem muitas pais que pagam mediadores à parte, quando a escola é particular. A pública, ela já não tem isso. Ela já consegue, né, ter o mediador já. As crianças terem o mediador sem a mãe pagar. Mas as escolas particulares têm muito disso. É a parte. Né? Então, a mãe tem que pagar o mediador por fora. E é direito da criança. A criança tem o direito, sim, de ter o mediador. Né? Já paga toda a mensalidade, porque ela é igual a outra. Por que ela vai ter que pagar uma mensalidade a mais para ter o mediador? Né? Então, assim, se é direito de todos, é direito igual para todos. Né? Então, assim, essas coisas são muito tristes que vem acontecer. Então, a gente tem que acabar com essas coisas. Temos mesmo que falar sobre isso, né? Para que a gente venha mudar esse cenário, né? Que é para inclusão virar rotina. Para as pessoas terem empatia com essas crianças. Verdade. Uma outra coisa também que é bem complicada, né? Depois que eu gravei o vídeo de ontem, hoje uma mãe entrou em contato comigo aqui de Pinheiral. E ela falou comigo que viu muito sobre o meu vídeo, ela viu muito no filho dela. E ela, desesperada, ela não sabe aonde ela leva, né, o filho, não sabe qual era o médico que levava. E falou que ele tá tendo muita dificuldade, o filho dela vai fazer 5 anos, ela tá tendo muita dificuldade com a questão da alimentação, porque o autista ele tem uma restrição alimentar muito grande, alguns. Seletiva, né? Uma alimentação muito seletiva. Então, assim, é muito complicado. Hoje, onde a gente mora, a gente sabe que a realidade é bem difícil. Que a gente não tem um centro de reabilitação aqui. A gente não tem um neuropediatra pra atender. Então, tipo assim, tudo é muito complicado. Tudo é muito difícil. E acho que muitas mães hoje ficam perdidas, né? Sim. Até desconfiam que o filho tem alguma coisa, mas aí tem que levar primeiro no pediatra, pedir uma indicação para outro médico, e aquilo demora muito e acaba se passando muito tempo. E a gente sabe que o tempo, ele é primordial para um autista. O autista, ele não tem tempo, então quanto antes você correr com tratamento, melhor. Quanto mais deixar passar, pior é. E hoje eu acho que, assim, falta muito as mães correrem atrás de fazer valer a lei dos direitos das crianças. Então, assim, falta a união. A gente sabe que a união faz a força. Então, assim, não deixa passar. Vamos correr atrás. Se você não tem conhecimento, procure uma professora. Jaciara, aqui de Pinheiral, ela é ótima, muito prestativa. Então, assim, se você é daqui, tá com dúvida em questão de educação, tá tendo problema com o colégio, não deixa passar. Procura um amigo que seja advogado, alguém que até mesmo esteja cursando a faculdade. Procura na internet. A internet tem muita informação. Então, assim, não deixa passar mesmo, porque a gente sabe que tudo é muito complicado, né? Muito. E tempo é uma coisa que a gente não tem. E uma coisa que você falou muito importante, a união das mães. Porque não adianta só a Marcele sozinha correr atrás desse tema, né? É uma união. Tem que ser uma voz, chamar atenção para outra voz. Para quando vê, criar um grupo. E essa força contagiar as pessoas. Então, assim, vamos mesmo dar as mãos e vamos à luta pra gente conseguir mesmo que inclusão vire rotina. É a frase que a gente tem que falar sempre, né? Não só falar, mas agir. Verdade. Eu acho que então é isso, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, é muita gratidão. Assim, é um tema muito bonito, sabe? Que eu tenho estudado algumas coisas, né? Não sou muito expert, porque é um assunto que eu venho começando a estudar agora. Então, assim, é muito bom, sabe? Ser porta-voz dessas mães e ajudar mães, conversar com a Marcela, ela falar do que acontece com ela, porque quando a gente está em sala de aula, a gente também tem que entender o lado dos pais. Verdade. Né? Então, assim, eu tô muito, muito grata por esse momento, que além de eu falar, eu tenho aprendido muito com você. E eu sei que para uma mãe
é muito difícil. Eu vejo uma mãe guerreira, sabe? Que luta pelo seu filho, que... Claro. Uma mãe que tem um brilho, sabe? Eu sei que a caminhada vai ser muito difícil, que você vai lutar, sabe? Mas eu creio, Marcele, que Deus vai, assim, te levar a lugares que você nunca vai imaginar. Que Deus vai te usar como porta-voz também dessas mães que muitas das vezes ficaram caladas e ainda não soltaram a voz que tá agarrado dentro do peito. Então, assim, muita gratidão. Eu tenho aprendido muito com você. Obrigada. Então, assim, só pra dar mais uma força aí, gente, se você tem um filho autista, se você desconfia que seu filho seja autista, não deixa passar. Então, vai atrás de um médico, vai atrás de um neuro. Em Volta Redonda tem neuros maravilhosos. Não deixa passar mesmo. Agora vai começar as matrículas da creche, da escola. Então, assim, se você tá vendo que seu filho tá sofrendo uma discriminação, não deixa passar. Vai atrás de um advogado, corre atrás. Eu vou compartilhar com vocês todas as minhas lutas que eu vou passar agora referente a isso. Eu sou encrenqueira, então, assim, não vou deixar passar mesmo. Vou correr atrás mesmo. Se eu sentir dificuldade, eu vou matricular ele agora na escola pública. Então, se eu sentir alguma dificuldade referente a mediador, eu vou compartilhar com vocês. Eu vou expor sim na rede social. Eu vou correr atrás. Se precisar de advogado, eu vou correr atrás. A Ciara vai acompanhar de perto aqui toda a minha luta. Então, eu peço que vocês façam o mesmo. Não deixa passar. Se você gosta muito de uma escola, sabe que a escola é boa e a escola tá dificultando a sua vida, corre atrás do advogado. Não pague extra nenhum por mediador, porque isso não é justo, isso não tá na lei. Se a escola negar a vaga do seu filho, você pode processar sim a escola, receber uma indenização por isso. Então, assim, corra atrás sempre e que inclusão vire rotina. Tchau, gente!